que a gente está se propondo é falar dos distritos que eram de Campinas, que hoje fazem parte da região metropolitana de Campinas, né? E eu vou falar de Sumaré, que era Rebouças, né? E Vila dos Americanos, que hoje é Americana. Sumaré foi emancipado em 1945, diferente de outros municípios, Valinhos, Paulínia, Montemor, Cosmópolis, foram emancipados em 1937 e Sumaré foi emancipado em 1945 e Americana em 1924. Sumaré, antes de ele se chamar Rebouças e Sumaré, ele se chamava Quilombo, tá? Por causa do Ribeirão Quilombo que passa por Sumaré, ele nasce nas terras do Exército, passa pelo bairro do Matão, atravessa a rodovia Anguera, passa por Nova Veneza, chegando a Sumaré. Atravessa em seguida Nova Odessa e vai em direção ao rio Piracicaba. E lá tinha um quilombo, na margem desse rio. Então ele se chamava, aquele povoado que tinha ali, ele se chamava Quilombo. A informação mais antiga que se tem sobre Sumaré refere-se a esse Ribeirão Quilombo. Um documento datado de 1799 fala sobre esse curso de água. Onde hoje está a cidade de Sumaré era um cruzamento de rotas, ou estradas e trilhas que ligavam Montemor, Santa Bárbara, Piracicaba e Limeira. Era natural que esse local fosse um lugar de parada. Eu não gosto muito de ler, mas eu preparei escrito para eu não me perder no tema, tá? Quando se pensou na construção da ferrovia ligando Campinas ao interior, o local escolhido para o leite da estrada de ferro e para a estação foi a margem do Ribeirão Quilombo. Tanto é que quem vai a Sumaré, a estação é bem no centro e atrás da estação passa esse Ribeirão Quilombo. Em 1875 foi construída a estação de Sumaré, que era a estação de Quilombo, pelos irmãos André e Antônio Rebouças, negros, baianos, engenheiros, amigos do imperador e abolicionistas. Eles também fizeram a estrada Curitiba-Paranaguá, que aquilo lá é um espetáculo que não tem explicação como aquilo foi feito, né? Eles chamavam pessoas da Inglaterra, da França, para fazer aquela estrada, eles diziam, não tem como fazer. E os irmãos Rebouças fizeram aquela estrada também. Era uma necessidade. Toda a produção econômica da região do Quilombo, incluindo as fazendas do atual distrito de Nova Veneza, da atual Hortolândia, da atual Taquara Branca, Cruzeiro e Nova Odessa, era escoada pela estação de Rebouças. Porque depois eles deram o nome, porque os irmãos Rebouças que tinham construído a estação, eles deram o nome ao vilarejo de Rebouças. Milhares de sacas de café foram embarcadas em Rebouças com destino ao Porto de Santo. Como também outros produtos, porque se tinha na região tijolos, carne bovina, suína, algodão, batata, aguardente, que iam de Campinas, São Paulo e outros centros comerciais. Passavam por essa estação de Rebouças. Pela estação também chegavam ferramentas agrícolas, sal, produtos industrializados, sem esquecer as centenas de passageiros que embarcavam e desembarcavam diariamente e
os correios, que iam por trem também. O transporte de Montemor para Campinas era mais fácil e rápido, passando pela estação de Rebouças, por essa ferrovia, do que pela estrada de rodagem, que era muito precária, né? A gente sabe que era tudo terra, né? A estação foi responsável pelo crescimento econômico de Rebouças nos seus primeiros 50 anos. O surto de produção e comércio que passava por essa estação foi tanto que em 1916 precisou construir uma estação maior no lugar da primeira, já pequena para atender a demanda do povoado. Foi ao redor desta estação que a vila de Rebouças nasceu e cresceu. O núcleo urbano de Sumaré é a estação. Haviam fazendas espalhadas por toda a região, mas a cidade de Sumaré, hoje, nasceu a partir da estação Rebouças, em suas primeiras casas e ruas centrais. Então, se você for a Sumaré, a estação de trem é no centro de Sumaré. Não é à toa que as primeiras ruas, a primeira rua de Sumaré, chama-se Rua da Estação. Quem vinha dos lados de Montemor pela Rua 7, porque eram por números, né? Quem vinha lá do Sertãozinho pela velha estrada, desembocava na estação. Ela estava no vértice do triângulo e para ela convergiam necessariamente as duas antigas estradas. A primeira capela de Sumaré, Rebouças ainda, foi construída em 1889 e tinha como padroeira Santana. A data oficial da fundação de Sumaré é 26 de julho de 1868, que é o dia de Santana. Essa data foi escolhida porque se acreditava que a primeira capela tinha sido construída nesse ano. Então não tem comprovação de que foi construída nesse ano. E como era dedicada a Santana, e o dia de Santana é 26 de julho, eles deduziram que a capela foi construída neste dia, porque não existe nenhum documento no livro do tombo, nem pesquisando, que comprove essa data. A primeira igrejinha ficava aproximadamente em frente à igreja matriz, onde é a igreja matriz hoje de Sumaré. Em 1904 foi demolida essa igreja para abrigar, já pequena, para abrigar o povo, porque Sumaré ia crescendo, e construída outra um pouco maior. A atual matriz foi inaugurada em 1950 e terminada vários anos depois. Até 1914 não havia padres responsável pelas atividades religiosas em Sumaré. Ele vinha de Campinas, porque a igreja de Santana pertencia à paróquia do Carmo de Campinas. Nesse ano, tornou-se paróquia e teve seu primeiro pároco. A atual igreja de Santana teve como arquiteto Benedito Calixto, conhecido no Brasil inteiro por ter sido ele quem projetou também a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. A Sesmaria, onde nasceu Sumaré, ela tinha 6,2 mil alqueires. O costume de doar sesmarias durou no Brasil até 1822. E é justamente neste documento, uma carta de sesmaria, que está a primeira referência do Ribeirão Quilombo, o curso de água que atravessa Sumaré até os dias de hoje, e de cujas margens nasceu a cidade. Essa sesmaria foi doada em 1799. E esse é até agora o documento mais antigo de Sumaré. Nessa época já existia Campinas, né?
que em 1797 tinha 2.000 habitantes. Aos poucos, Rebouças foi crescendo. Muito devagar nas primeiras décadas, a vida era mais rural e urbana. Os primeiros moradores eram portugueses e italianos, ou descendente deles. Uns moravam na vila, outros nos sítios e outros nas fazendas próximas. Na vila foram aparecendo armazéns de secos e molhados, ou vendas, como eram chamados: padaria, açougue, oficina de ferrar cavalo, máquina de beneficiar arroz, café, fábrica de bebidas e lojas de armarinhos. Na zona rural haviam engenhos de pinga e açúcar, serrarias, monjolos, moinhos de fubá, olarias, sem contar as fazendas que produziam café, algodão e gado. Nessas fazendas, naquela época, como no estado de São Paulo inteirinho, no Brasil, haviam os escravos que trabalhavam na lavoura e dentro das casas. Não havia muito escravos em Rebouças, porque a escravidão estava acabando e se começava a introduzir o trabalho livre. Nessa época, haviam uns 10.000 escravos em Campinas, espalhados pelas fazendas de Rebouças, Jacuba, Joaquim Egídio, Souzas, Valinhos e outros. Os primeiros imigrantes de Rebouças foram portugueses. Pertenciam à família Vale Melo, Raposeiro, Pereira, Aranha, Miranda, Teixeira, Leite e Duarte. Os imigrantes de origem italiana eram Noveleto, Guidotti, Bincalana, Franceschini, Fófano, Bosco, Basso, Breda, Montanher, Menuso, Ravagnani e outros. Vieram também alguns imigrantes russos, alemães, austríacos, espanhóis, norte-americanos e outros. Naquele tempo, o território de Rebouças era muito grande. Abrangia todas as terras que pertencem hoje a Hortolândia, Nova Veneza, Matão e Nova Odessa. Nesses lugares haviam muitas fazendas e sítios. Em Hortolândia havia uma grande fazenda chamada Terra Preta, que hoje são os bairros Amanda 1, 2 e 3. Nova Veneza, que tudo pertencia a Rebouças. As fazendas Quilombo, São Luís, São Bento, Barreiro. No Matão havia o Tijuco Preto, em Nova Odessa, a Fazenda Velha, o Engenho Velho e Paraíso. Ao redor de Rebouças, as fazendas Sertãozinho, São Francisco e outras. Rebouças pertencia a Campinas. Em 1909, tornou-se Distrito de Paz, tendo então o seu primeiro cartório, onde se faziam os casamentos civis, registros de nascimento e óbitos. Nessa época, a população era de mais ou menos 300 pessoas. Em 1910, já existia a escola, a subdelegacia de polícia, cadeia, banda de música e uma subprefeitura. Até 1930, tinha menos de 1.000 habitantes, umas 250 casas, 5 ruas e o Lago da Matriz. Antes de 1914, não havia água encanada em Rebouças. Todas as casas tinham poços no quintal, de onde se tirava água para beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupa e tudo mais. Mas muitas mulheres lavavam roupa
no Ribeirão Quilombo, que apunham para coar, né? Na grama ali, pegar a coisa. Quarar. Falei errado. Quarar, eu que falei errado. Em 1945, Rebouças mudou de nome e passou a se chamar Sumaré. É que saiu uma lei federal proibindo, daí para frente, a existência de duas cidades com o mesmo nome. Como havia uma cidade chamada Rebouças, no Paraná, os moradores daqui resolveram procurar um outro nome. Sumaré é o nome de uma orquídea amarela com pequenas manchas marrons. Então, quando vocês comprarem aquela orquídea amarela com as pontinhos marrom, ela se chama orquídea sumaré. Muito comum na região redondeza. Hoje a gente chama de orquídea, né? Porque ela é quase desconhecida, mas o nome dela é sumaré. Em 1991, voltando um pouco, em 1958, ela teve o primeiro prefeito de Sumaré, foi o doutor, em 1945, ela já mudou, se emancipou de Campinas, passou a mudar o nome para Sumaré. O doutor Leandro Francischini era um médico de lá e ele foi o primeiro prefeito de Sumaré. Em 1991, Sumaré era formado por 3 núcleos de povoamento: Nova Veneza, que incluía Matão, Hortolândia e a própria cidade de Sumaré. Nova Veneza era formada por algumas fazendas muito antigas. Depois de 1910, várias famílias de imigrantes compraram terra nesse lugar, que logo depois foi se desenvolvendo. Apareceram então escolas, igrejas, casas comerciais, oraria. Em 1946, a 3M se instalou às margens da rodovia Anhanguera e outras empresas vieram em seguida para Nova Veneza, atraindo muita gente e migrantes e imigrantes. Hortolândia se chamava antigamente Jacuba. Era um bairro de Rebouças. Nos tempos antigos, Jacuba era uma passagem e parada de tropeiros ou viajantes que iam ou vinham de Montemor em direção a Santa Bárbara e Piracicaba. Em 1917 foi inaugurada a estação ferroviária de Jacuba. Em 1947 a vila começa a crescer por causa de abertura de loteamento. Em 58 ela se desmembrou de Sumaré e passou a chamar-se Hortolândia. Não estou fazendo já de Hortolândia, só estou citando que depois ela mudou. E em 91, Hortolândia ficou completamente independente de Sumaré, tornando-se um município. E vocês sabem que naquela região, né, de Sumaré estão as maiores indústrias, né? A 3M, a Teca, Vilares, Sherwin-Williams, a Honda, a Manco, Pastifício Celme, IC Transporte, a Matiz, Sumaré, Hotel e tudo mais. Então, como a gente viu, Sumaré pertencia a Campinas, primeiro com o nome de Quilombo, depois ela passou para o nome de Rebouças, devido à construção da estrada de ferro pelos irmãos Rebouças. Como eles fizeram, eles falavam, é a estação dos Rebouças, é a estação dos Rebouças, e ficou Rebouças. E em 1945, emancipou-se de Campinas com o nome de Sumaré, que era uma orquídea que nascia à margem desse ribeirão também, na região, no meio do mato. Eles deram o nome de Sumaré. Como eu já disse, quando vocês comprarem a orquídea amarela e marrom, ela se chama Sumaré. Eu coloquei aqui algumas coisas, algumas
imagens, a estação, né, de Rebouças, que é de 1875, a igreja matriz, que hoje ela está um pouco mais bonito, a frente e tudo, né? Depois o casarão da fazenda Sertãozinho, que era uma das fazendas que se transformou em Sumaré também. Aqui é o centro de Sumaré, por volta de 1915, 1920, né? Está um pouco desfocado a imagem, mas dá para ver. A próxima aí é uma rua de Sumaré, né? Na década de 1930. Não, 60 aí? É, tem um Fusca ali também, é verdade. Agora que eu vi, 1900. Acho que é 64 essa foto, eu não marquei. 64. A próxima. Aqui é uma festa dos imigrantes, né? Que eles faziam todo na Praça Central de Sumaré. Vocês podem ver que os imigrantes, eles moravam em fazendas, os italianos, eles eram pobres mesmo, né? Mas eles gostavam de se vestir bem, ó. Se vocês olharem bem nessa foto, eles estão todos de terno. As crianças podem, às vezes, estar até descalços, mas eles tinham um terninho também, né? Exatamente, né? E você vê que eles gostavam de festa. Até hoje, na Itália, tem essa festa das bandeirolas, né? Que eles saem para as ruas, com as bandeiras, dançando e tudo mais. Aí o Coreto, na Praça Central, que é onde estava tendo aquela festa. Eu não sei se ainda tem esse Coreto em Sumaré. O meu Cicerone de viagem aqui precisa levar a gente lá para a gente ver se ainda tem. Aí é Sumaré um pouco mais, depois de 45, né? Um pouco maior, né? Já bem desenvolvido. Aqui também a igreja, né? Aqui ela já está mais recente. Eu não sei fazer foco nesse coisa aí, né? Aí já é bem mais recente essa foto é bem mais recente. Acho que é de 97 ou 98, alguma coisa assim. Aí é o Ribeirão Quilombo, né? Que ele nasce, como eu disse, que ele já foi doado em Sesmaria com esse nome, né? Tem esse nome por causa dos quilombos dos escravos mesmo, né? E hoje ele está assim, a foto não está muito nítida, mas ele tinha peixe, muita gente pescava nesse quilombo, as crianças nadavam até pelado, que não tinha nem problema nenhum, né? Animais matavam a sede e as próprias pessoas paravam para beber água nesse quilombo. Hoje está completamente poluído. Agora, Sumaré, depois de Sumaré vem Americana. Não, Nova Odessa, Santa Bárbara, depois Americana. Então, agora eu vou falar sobre a Vila dos Americanos, que depois virou Americana. Até 1924, Americana era distrito de Campinas. Em 17, ela já tinha subprefeitura. Algumas famílias de confederados em Vila Santa Bárbara ou Vila dos Americanos, depois de separados, Americana e Santa Bárbara do Oeste. E tem alguns nomes aqui, algumas famílias, né, de americanos que vieram na época da Guerra da Secessão Americana, que vieram para o Brasil. John Smith, o mais importante não está aí, Lee. Quem? General Lee veio parar. O General Lee era o comandante das tropas suíças. E a Rita Lee era neta dele. E eu encontrei esse túmulo, achei na saudade, de Putz. Olha, a família Jones é a primeira família que chegou aqui na Vila Americana, né? E essas famílias aqui de baixo, né? Mill, McKnight, Smith, Jones, North, Pires, até hoje eles se reúnem no cemitério confederado localizado entre Santa Bárbara e Americana. Até hoje eles fazem as festas. O cemitério não está lá muito bonito, mas está lá, né?
O ano é de 1865, terminava a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Os estados do Sul ficaram arrasados pelas perdas de terras, escravos e pela humilhação da derrota para os inimigos Yankees, que eram, como eles chamavam, os moradores do Norte, que defendiam incentivos à indústria e o fim da escravidão. E foi a insatisfação dos sulistas, aliada à política brasileira de incentivo à imigração para substituir a mão de obra e investir no crescimento da agricultura e do país, que fez com que cerca de 2.700 americanos do Sul desembarcassem no Brasil até o ano de 1867. De todas as regiões que acolheram os americanos, Santa Bárbara do Oeste, cidade próxima da gente, foi a que mais se desenvolveu. Uma vez estabelecidos, os americanos recebiam o restante da família e os outros conterrâneos. Em Santa Bárbara do Oeste, um grupo destes imigrantes se instalou ao redor da fazenda Salto Grande, hoje Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Carrão, em Santa Bárbara, responsável pelo cultivo de cana-de-açúcar e fabricação do açúcar. Aos poucos, os americanos começaram a introduzir o cultivo do algodão. Nessa época, próximo a essa fazenda Salto Grande, nascia a Vila Americana. O período de adaptação que se seguiu incluía mímicas para comunicação com os brasileiros e os empregados, porque eles não falavam nada. Já era difícil para eles, para os brasileiros, se comunicar com os italianos, com os espanhóis, aí tinha os americanos também, né? Muitas vezes, no entanto, quem aprendia outra língua eram os brasileiros para se comunicar com eles. Algumas famílias americanas compraram escravos para ajudar na criação dos filhos e na lavoura. Embora tenham aberto a mão deles em 88, tiveram que abolir os escravos, porque não tinha mais escravos no Brasil. Outros retornaram ao seu país depois de dificuldades de adaptação. Os habitantes de Santa Bárbara acreditavam no direito de cobrar impostos sobre as atividades comerciais, produtos agrícolas e residência dos moradores de Vila Americana. Então, Santa Bárbara queria cobrar tudo dos moradores da Vila Americana. No entanto, o povoado americanense alegou estar no território de Campinas. No dia 24 de julho é criado o Distrito de Paz, que confirma a alegação dos moradores da Vila Americana que esta vila pertencia a Campinas. É nesse momento que tem início a história centenária do Registro Civil de Americana, pois o Distrito de Paz era responsável, todo mundo sabe, não tinha cartório, era registro de paz, pelos registros de nascimento, casamento, óbito da população local. Mas foi no dia 7 de janeiro de 1905 que o cartório de registro civil foi oficialmente instalado na cidade e tendo como primeiro oficial o senhor José Aranha Neto. Em 12 de novembro de 1924, a Vila Americana conquista sua autonomia política e administrativa, constituindo o município de Vila Americana. O nome Americana passou-se a
chamar-se assim somente Americana em 1939. E esta se desenvolveu muito e hoje é uma das maiores cidades da nossa região. A imigração americana, como eu disse, começou a partir de 1865 e marca um período de desenvolvimento no campo da agricultura, principalmente com o cultivo do algodão, porque a Americana tem ainda algumas maiores fábricas de tecidos da região. Os imigrantes italianos, muitos colaboraram no serviço da lavoura e depois foram trabalhar na indústria têxtil. Construíram a primeira igreja de Americana nos meados de 1896. Destacam-se também os imigrantes alemães, com sua mão de obra especializada, principalmente a família Miller, que com sua visão social democrata idealizou a Vila Operária Carioba nas primeiras décadas do século e impulsionou a industrialização do nosso município também e da região de Americana. Em 1930, iniciou-se em Americana a modalidade de trabalho à fação, o que caracteriza o desenvolvimento da cidade, baseado num grande número de pequenas empresas têxteis. Americana passou a ser conhecida como a capital do Raion e um dos mais importantes polos têxteis do país. Com a imigração americana para o Brasil, logo após a Guerra Civil Americana, como eu disse, foi incentivada pelo governo brasileiro também, né? Porque o governo brasileiro queria trazer todo mundo para trabalhar aqui, né? Foram estabelecidos vários núcleos, mas o que realmente se desenvolveu foi o de Santa Bárbara e o de Americana, no interior de São Paulo. Construído a partir da chegada, em 1866, do primeiro coronel William Tillotson Norris, ex-combatente da Guerra Civil e ex-senador do estado do Alabama. O núcleo de Santa Bárbara teve um desenvolvimento muito rápido. Logo ao chegar, o coronel Norris, que é aquele que eu falei que foi o primeiro que chegou, passou a ministrar cursos de agricultura aos fazendeiros da região, interessados no cultivo do algodão e nas novas técnicas agrícolas. Devido à presença constante de imigrantes, esse povoado de Americana, da Vila dos Americanos, também foi sendo formado na imediação das estações. A educação das crianças, uma prioridade também para as famílias americanas, como eram para as famílias espanholas, italianas e tudo mais, que constituíam escolas nas propriedades e contratavam professores vindos dos Estados Unidos. Os métodos de ensino desenvolvidos pelos professores americanos se revelaram tão eficientes que foram posteriormente adotados pelo ensino oficial brasileiro, que colocou o método deles e colocou inglês, né? Que a gente passou até aula de inglês e francês, mas inglês que foi a que mais ficou. Os cultos religiosos eram celebrados nas propriedades dos pastores, que se deslocavam entre várias propriedades e vários núcleos de imigração americana. Em 1895 foi fundada a primeira igreja presbiteriana no povoado da Estação, que era a Vila dos Americanos. Devido à proibição de se enterrarem pessoas de outros credos nos cemitérios das cidades administradas pela Igreja Católica,
os imigrantes americanos começaram a enterrar seus mortos próximo à sede da fazenda. Este cemitério passou a ser conhecido como Cemitério do Campo. Até hoje, os descendentes das famílias americanas são enterrados lá. É nesse local que se reúnem periodicamente os descendentes dos americanos para fazer cultos religiosos e festas ao redor dessa capela. Em 1887, chegou ao Brasil o senhor Joaquim Boer, chefiando uma grande comitiva de imigrantes italianos que passou a residir na fazenda Salto Grande. Essas famílias trabalhavam durante horas nessas fazendas, foram obrigadas a morar nas senzalas, como todos os imigrantes que chegaram nas fazendas. Os escravos saíram, entraram os imigrantes e eles ocupavam as próprias senzalas que eles mesmos adaptaram para eles, porque nos escravos eles moravam, os escravos ficavam todos juntos, né? E os italianos quiseram fazer algumas divisões dentro das senzalas. E eles trabalhavam nessa fazenda do senhor Francisco de Campo Andrade, que era o dono da fazenda Salto Grande. Por falta de pagamento e alimentação, dada a condição precária das finanças, as famílias foram para Santa Rita, São Carlos, saíram de dentro dessa fazenda e foram para outras regiões. Depois, o que esse senhor fez? Como ele estava sem dinheiro, ele tinha que pagar os funcionários, ele foi dando lotes dessa fazenda dele, né? Assim, cada família começou a construir o seu sítio, sendo essas primeiras famílias a desbravarem as matas, dando início à lavoura, contribuindo assim para o progresso da cidade de Americana. Os italianos construíram a primeira igreja católica nas terras da fazenda Salto Grande. Em meados de 1896, foi rezada uma missa em homenagem a Santo Antônio, que posteriormente tornou-se o padroeiro da cidade, e tem aquela igreja maravilhosa que está lá, e lá era a parte da fazenda Salto Grande, onde foi construída a igreja. Quem for Americana, é uma igreja assim, vale o passeio, é uma igreja maravilhosa. Estou terminando, viu, gente? Porque eu não me alongo muito, não. A região metropolitana de Campinas é constituída por 21 municípios. Foi criada pela Lei Complementar Estadual número 870, de 19 de junho de 2000. Então, a região metropolitana de Campinas conta com a região do Polo Têxtil, que compreende os municípios de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia, sendo o maior polo têxtil do Brasil, responsável por 85% da produção nacional de tecidos. Eu quero que a Eucides vai passando algumas aqui, a estação da Companhia Paulista de Americana, né? Ainda está aqui, ó, Vila Americana. Não dá para ler muito bem, mas está escrito aí Vila Americana. É aí a escola, né, da Carioba, que ele construía, né, para... Aí é o Largo 15 de Novembro, que é no centro de Americana também, né? Essa foto é de 1924 ou 25. Não saiu lá em cima. Aí a subprefeitura, que em 1917 já existiu, né? Aí é o Jardim da Vila Americana, né? O Jardim Ideal, ele chama. Provavelmente ainda está lá, né? Meu irmão morou em Americana, mas
Não, não tem a data nele, mas deve ser dessa época de 1920, 20 e pouco. A gente tinha bastante jardim bonito assim também, né? É a Rua 30 de Julho, essa foto é de 1922. Todas as fotos antigas que a gente pega de qualquer cidade, aí é o posto policial, que já também existia em 1916, você pega as fotos, as pessoas estão sempre bem vestidas, né? Por mais que você vê o menininho aqui, ó, ele tá de chapéuzinho, roupinha, os guardas bem colocado. Então você percebe que como as coisas, né, o progresso ele faz com que alguns valores, algumas coisas vão se perdendo no espaço. É aí a antiga fazenda Machadinho, que é o atual centro de Americana, né? Essa fazenda também é o Machadinho, que era próximo a Salto Grande, que é o centro de Americana hoje. Pode mudar. Aqui, ó, essa é a atual região metropolitana de Campinas. Então, todas essas cidades que vocês estão vendo aqui, Santa Bárbara, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, tudo era distrito de Campinas. Tudo. Ou seja, tudo isso era Campinas. Tudo isso era Campinas. Até Engenheiro Coelho? Tudo era Campinas. Essas são... Eu peguei o mapa, né? Consegui, mas é para dizer, né? Jaguariúna, Pedreira, Olambra, Santo Antônio de Posse, Artur Nogueira. É porque Campinas tinha um nome maravilhoso, né? Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí. Está um pouco fora de foco, né? Mas dá para ver que são 21 municípios fazem parte da região metropolitana de Campinas. Então, tanto é que tem hoje, tem um prefeito, né, que é responsável por todos esses municípios da região metropolitana de Campinas, né? Então, que nem Paulínia era a terra de José Paulino, né? Tudo era dele, aí depois virou município de Paulínia. Valinhos pertencia a Campinas, porque era nome de vales e tudo mais, Valinhos. Eu preparei isso, tá? Como eu disse, eu não gosto de ler, mas é um tema meio pesado, né? Às vezes, que nem eu fiz do meu livro lá na Academia Campineira, eu li pouco, né? Porque dava para fazer, porque eu acho que quando a gente faz uma palestra, a gente tem que falar sem ler, porque senão a gente está fazendo uma oratória, né? A gente está lendo. Então eu gosto, mas desse tema não tinha como, porque além de ter bastante coisas de datas, de coisas, então eu acabei escrevendo e lendo. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá bom? Obrigada.